Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar brevemente sobre o Quality Function Deployment, QFD, ou desdobramento da função qualidade, que se trata de uma ferramenta muito usada pelo marketing, pela gestão da qualidade e pelos processos de inovação em produtos e serviços nas empresas. A aula visa introduzir vocês em conceitos básicos sobre o assunto. Vamos tentar entender inicialmente o que acontece quando um cliente faz um pedido ou um consumidor manifesta um desejo, uma necessidade em cima de um produto. Olhem esta figura. Isso aqui é como o cliente explicou. Isso aqui é como o líder de projeto entendeu. Isso aqui é como na lista de projeto projetou. Isso aqui é como o programador construiu. Isso aqui é como o consultor de negócios escreveu. Isso aqui é como foi documentado o projeto. Isso aqui são as funcionalidades que foram instaladas. Isso aqui é como o cliente foi cobrado. Isso aqui é como ele foi mantido. E, na verdade, isso aqui é o que o cliente queria. Então, observem que muitas visões, muitas vezes, tornam complexas as abordagens, o entendimento do produto. E isso acontece em tudo que é empresa. O QFD resolve essa questão de uma forma muito técnica, muito bem estruturada. O QFD, então, pessoal, também é conhecido como matriz da qualidade ou casa da qualidade, depois vocês verão quando realizarmos os exercícios. É uma ferramenta utilizada então para incorporar os atributos de um produto ou de um serviço, do jeito que foi desejado pelo consumidor, em todos os processos da empresa. Isso não é fácil de fazer, principalmente quando a gente quer ganhar dos concorrentes. A ferramenta iniciou-se lá pela década de 60 no Japão com a Mitsubishi, depois se espalhou pelo mundo e hoje é uma ferramenta bastante usada por várias empresas em todos os lugares do mundo. O QFD então converte requisitos do consumidor em características de qualidade do produto, e isso é feito então através de desdobramentos sistemáticos. Aqui, pessoal, os desdobramentos são sequenciais e visam levar aquilo que o cliente está dizendo, aquilo que é a necessidade do cliente, a gente chama isso de voz do cliente, deve levar isso lá para dentro da empresa e transformar isso em requisitos de projeto, em requisitos de processo, em requisitos de custos, em todos os elementos necessários para compor um produto competitivo lá no final. Esses desdobramentos se iniciam com mecanismos que vão se estendendo para cada componente ou processo, de modo que lá no final, quando todo o QFD está pronto, a qualidade global do produto será formada através dessa rede de relações entre os vários componentes do processo, do projeto e das características do produto. Vou dar um exemplo. Recentemente, uma grande empresa do setor de alimentos, ela descobriu, através do seu marketing, que uma das coisas que mais faziam seus clientes comprarem o produto no supermercado era o aspecto rosadinho do presunto. Se estava um pouquinho menos, um pouquinho mais, já dava uma sensação negativa para o cliente e muitas vezes ele não comprava. Então eles tinham que acertar exatamente aquela coloração para ficar vistoso o produto na prateleira. Eles foram fazendo o QFD, desdobrando, chegaram à conclusão que o segredo desse rosadinho estava relacionado ao tempo, à temperatura e à concentração de óleo na hora do cozimento. Qualquer diferençazinha na execução do procedimento operacional já fazia com que o rosadinho não ficasse assim tão rosadinho e tão bonito na percepção do consumidor. Então eles tiveram que padronizar a temperatura de cozimento, a concentração do óleo e a pureza do óleo, o tempo de cozimento e todas as outras características que influenciam. São as causas, são aqueles fatores lá do processo que faziam então o produto ficar rosadinho. E assim tantos outros requisitos que foram então mapeados como importantes. O QFD é representado por um cruzamento de tabelas. Então a gente vai ver uma contendo a qualidade exigida pelo cliente. Outra tabela contendo então as características da qualidade da engenharia. A gente também chama isso de requisitos de projeto. Outra com avaliações técnicas desses requisitos e também uma outra tabelinha com a avaliação da nossa concorrência. Temos aqui então, pessoal, a representação gráfica do QFD, a primeira casa da qualidade. Então a gente tem aqui um telhado lateral, que a gente chama então de requisitos dos clientes. Depois a gente tem um outro telhado aqui, uma base de um telhado, na verdade, que a gente chama de características da qualidade. Essas características de qualidade muitas vezes também são chamadas de requisitos de projeto. Então, observe, aqui, pessoal, na horizontal a gente só vai falar de requisito de cliente. E aqui na vertical a gente só vai falar de requisito de projeto. Aqui o que o cliente quer, aqui o que o meu processo se propõe a dar.
ok? Então, é uma integração. Aqui no meio, pessoal, eu faço um cruzamento, uma correlação qualitativa, usando os especialistas da empresa. Então, eu vou fazer um cruzamento, tem toda uma simbologia para isso, entre as características da qualidade e os requisitos do cliente. Esse grau de importância diz, dentre os vários requisitos pesquisados, quais os mais importantes para o cliente. Então, se ele considera o rosadinho importante, o rosadinho vai pontuar bastante aqui. Pessoal, a gente também faz aqui uma avaliação competitiva. Essa parte aqui do lado direito, tá? Então a gente faz uma avaliação competitiva que nada mais é que comparar o meu desempenho com o desempenho dos concorrentes. E aí sim, pessoal, em função das minhas ambições, em função daquilo que eu quero ser melhor que meus concorrentes, eu faço um plano de melhoria que também a gente depois, vocês vão ver, documenta de uma forma quantitativa. Neste ponto aqui, pessoal, a gente só está avaliando e priorizando os requisitos do cliente, dando a importância para cada um deles, e depois comparando com os concorrentes, e a partir dessa comparação com os concorrentes, planejando quais são os meus passos para realmente melhorar e ganhar dos meus concorrentes. Por isso que essa ferramenta é tão competitiva. Então aí eu faço o cruzamento com as características de qualidade, onde eu também vou ter uma avaliação competitiva, mas de ordem técnica, agora não na visão do cliente, e sim na visão dos meus processos. Se para ser rosadinho eu tenho que cozinhar mais ou menos, mais tempo, menos tempo, com mais óleo, menos óleo, tudo isso aí vai ser avaliado nesta base aqui da Casa da Qualidade. E aí, da mesma forma que eu fazia com os requisitos, a gente faz aqui também com a qualidade projetada. Eu vou fazer um plano de melhoria desses meus requisitos técnicos, meus requisitos de processo. No caso aqui do presunto seria todo o preparo, cozimento lá do presunto, até dar aquelas características que o cliente mais valoriza. Depois vocês verão que há uma sequência de outras casas da qualidade a partir daí. E o ponto que faz essa integração, essa extração, está aqui no meio. Cruza, então, características com requisitos. Pessoal, o nosso trabalho para entender o QFD é fazer um QFD na prática. Vamos construir pelo menos a primeira casa da qualidade e de uma forma bem simples, com um produto que todo mundo conhece, que é uma xícara de café. E para isso, então, a gente vai fazer ali uma novelinha, uma historinha, para vocês entenderem, então, como essa casa, essa primeira casa da qualidade, foi construída. Então, o nosso produto é café, e os requisitos do cliente são as expectativas, necessidade e grau de importância de cada requisito, de uma forma bem objetiva, tá? Através de pesquisas. Aí o marketing nos ajuda. O cliente se manifestou dessa forma, ele quer o café quente, estimulante, saboroso e de baixo preço. Aqui começa tudo. Muito bem, pessoal, então vamos ver aqui os graus de importância dos requisitos do cliente. Na verdade, a gente usa uma pesquisa de marketing e isso vai nos dar uma hierarquia entre os vários requisitos. Aqueles requisitos que tiverem maior importância para o cliente tenderão uma nota 5. Aqueles requisitos que tiverem a menor importância tenderão uma nota 1. Então tá aqui, pessoal, o marketing me entregou essa pesquisa aqui. Observe que isso aqui são os meus clientes. Se fizer lá no café da esquina ou no café do shopping, tudo isso já pode mudar. Observe então que o cliente valoriza em primeiro lugar o café quente, em segundo lugar o café saboroso e em último lugar, aqui empatados, que ele seja estimulante e de baixo preço. O que significa que por um café de melhor qualidade, né, eles nem se atraem tanto só pelo preço, tá? Eles querem qualidade. Mas isso aqui é a minha clientela. Então, pessoal, agora eu vou ver os requisitos de projeto, que são as características de qualidade que nós falamos antes. Os requisitos de projeto são as ações ou propriedades que agregam valor ao produto, sendo, então, definidos pelos técnicos da organização que produzem ou servem o café. Pode ser que eu tenha que envolver todo mundo da minha equipe para poder extrair isso aqui. O cara que faz o café, o cara que serve o café, porque todos eles, de alguma forma ou de outra, vão influenciar na qualidade do café. Por exemplo, se o café sai quentinho, porém o cara que serve demora para levar o café até a mesa, pode ser que o café já não chegue tão quente lá. Então, tudo isso vai influenciar. E aqui, vendo com os meus especialistas, os caras que manjam de como fazer um café, eles me disseram o seguinte: os principais requisitos são esses: a temperatura do café, o teor de cafeína, óbvio que isso aí tem um efeito principalmente na questão estimulante, sabor, o componente de sabor, a gente pode botar canela, chocolate e outros sabores, componente do aroma também importante, porque o café sempre tem que ser bem aromático, o preço de venda e o volume, né? Se o café é grande, pequeno ou médio. Tá? Então, são os principais fatores que eles levantaram, são as causas da boa qualidade, pessoal. Para fazer um bom café, eu tenho que mexer em todas essas 6 variáveis aqui.
para fazer um bom café e um café que venda, que esteja à altura do poder aquisitivo da minha clientela. De acordo com a minha habilidade de combinar tudo isso aqui, todos eles vão levar então aquelas características de quente, estimulante, saboroso e de baixo preço que a gente viu antes, que são os requisitos do cliente. Pessoal, aqui agora a gente já começa a ter alguns extratos da planilha que depois vocês vão estar preenchendo. A explicação dessas planilhas também está gravada em vídeo e lá está mais detalhado. Então, aqui tem uma matriz, aqui estão os requisitos do cliente, aqui estão os requisitos do projeto. E já coloquei aqui o grau de importância. Então, pessoal, faz-se necessário a avaliação competitiva dos requisitos do cliente. Então, a gente faz isso através de benchmark externo. Sim, eu vou me comparar, como eu já falei antes, com os meus principais concorrentes. Pode ser feito isso de várias formas. Eu indo lá, indo disfarçado ou mandando um cliente lá na casa do meu concorrente e beber o café dele. Alguém até pode dizer que isso não é ético, mas é muito feito hoje em dia, pessoal. As empresas comparam seus produtos, sim, comprando os produtos e fazendo o que a gente chama de engenharia reversa. A gente avalia como é que esse cara chegou a esse padrão de qualidade. Não é ilícito. Eu só não posso depois copiar, porque aí tem direitos autorais, aí tem propriedade intelectual, tem um monte de coisa. Mas eu posso descobrir o que eles têm de especial, sim. Bom, aqui, pessoal, então a gente mostra para vocês já a casa um pouquinho maior. E agora apareceu aqui, ó, a avaliação competitiva do desempenho. O café do Marcão, que é o meu, como ele foi avaliado objetivamente, como está o café da esquina e como está o café do centro. Todas as avaliações também em termos de desempenho de 1 a 5. Observem que em alguns pontos eu estou perdendo para os meus concorrentes. Tá? Em outros eu estou ganhando, outros eu estou empatando. Óbvio que daí as minhas metas de desempenho, que é essa coluninha aqui, ó, é de alguma forma superar ou igualar os meus concorrentes. Vamos fazer agora o planejamento da melhoria dos requisitos do cliente. Aqui, pessoal, algumas matrizes QFD aplicam a visão dos vendedores. Eles chamam isso de argumentos de venda. De novo, a nossa matriz cada vez maior, né, pessoal? Então, agora, ó, aqui tem um índice de melhoria, que depois vocês vão ver que na planilha que nada mais é do que dividir a meta pelo meu desempenho. Aqui está o que eu falei para vocês, pessoal. Se a qualidade for meramente obrigatória, ou seja, não é argumento de venda, não é aquilo que empolga, por exemplo, café quente. Se lembre da cerveja gelada. A gente já falou sobre isso em outras aulas. Café quente é obrigação, nota 1. Se ele é um grande diferencial, não, mas o café é estimulante, é um diferencial. Eu sempre, quando vou vender o café, eu digo, nossa, é muito estimulante. Então, ganha 1,5. E um valor intermediário, que fica entre o obrigatório e realmente o argumento ganhador de pedido, que a gente chama, ganha nota 1,2. E aqui, pessoal, então, a gente calcula um peso absoluto, que nada mais é que a multiplicação entre o grau de importância, o índice de melhoria e o argumento de venda. A gente multiplica esta coluna aqui, vezes esta coluna aqui, que é a meta de melhoria, vezes o argumento de venda. E aí se chega a esses valores aqui. Isso aqui é uma ponderação que me dá uma ideia de prioridades. Soma tudo e faz os percentuais. Tá? Então, o peso absoluto é o valor das multiplicações. O peso relativo é transformar tudo em percentual. Fazendo isso, a gente tem como eleger a prioridade. Observem que os dois requisitos de maior peso relativo, é isso que interessa para as nossas prioridades. O primeiro lugar foi o estimulante, deu 35%. E o segundo lugar foi o quente. Muito bem, então aqui, revisando o que há pouco falamos, né, o índice de melhoria então sempre é a meta de desempenho dividido pelo desempenho da empresa que está sendo estudada. Os argumentos de venda então têm esta lógica aqui, pessoal. Não é argumento de venda. Considera-se uma qualidade obrigatória. Qualidade obrigatória, pessoal, é aquela que a gente só reclama se não tiver, mas ela não nos encanta. No caso do café estar quente, no caso da cerveja estar gelada, a gente considera isso qualidade obrigatória. Agora, se faltar, se o café não estiver quente ou se a cerveja não estiver gelada, a gente já vai reclamar. Argumento médio é aquele que sensibiliza parcialmente o cliente. Ele vê como um valor agregado. Né? Então, o fato do café ter um bom aroma, de repente, para alguns clientes, vai sensibilizar, embora a gente não beba o aroma. Agora, se é um argumento forte, ganha 1,5, sensibiliza muito o cliente. Um café estimulante, não, eu quero sair daqui uma nova pessoa. E o peso absoluto, pessoal, é aquilo que nós falamos para vocês, tá? Simplesmente pega o grau de importância, vezes o índice de melhoria, vezes o argumento de venda. Gravem essas formas, essas aqui que você sempre vai correr quando tiverem dúvidas na hora da construção da casa da qualidade. Já o peso relativo é o peso absoluto de cada requisito do cliente dividido pelo peso absoluto total vezes 100%.
Então aqui está o relacionamento, o que e como, que visa verificar a intensidade de relacionamento dos requisitos do cliente com os requisitos de projeto, que é aquela parte central então da casa da qualidade, sempre adotando essa legenda. Se a relação for muito forte, vai ganhar nota 9, uma relação média vai ganhar peso 3 e uma relação fraca vai ganhar peso 1. Então agora aqui está a construção da matriz de relações na casa da qualidade, pessoal. E só faltavam então essas bolinhas aqui que vocês estão vendo com a aplicação daquela legenda. Claro, né, pessoal, isso aqui eu tenho que consultar as pessoas técnicas, o nosso caso é só uma simulação, então algum de vocês de repente não vai concordar, não, mas eu não concordo que esse aqui é forte, esse aqui é médio, esse aqui é fraco. Não interessa se vocês concordam ou não, pessoal. Quem tem que concordar com essas correlações que a gente vai fazer aqui são as pessoas da empresa. Eles têm que chegar num consenso. Então, eu sempre faço, iniciando a análise pelos requisitos de projeto versus requisitos de cliente. A temperatura do café influencia o fato do café ser quente? Sim. Quanto? Isso é muito forte, né? Porque é tudo, por sinal, né? Então, bota a bolinha preta aqui. Vocês vão ver depois na planilha de Excel, estes números que estão aparecendo aqui, a gente já vai explicar, eles também têm que ser calculados por vocês. E o teor de cafeína? Tem a ver, se o café é mais forte, dá uma sensação de quente, tá? Então bota lá, essa sensação deu um peso médio. E os outros não têm relação. E assim a gente vai fazendo para todos, pessoal. O objetivo é que todos os requisitos de projeto sejam cruzados com os requisitos do cliente. Sempre questionando. A relação é média, forte ou fraca, ou não tem relação. E aí depois, pessoal, uma vez preenchido, então, toda essa parte da matriz de relação, a gente vai ter esses numerozinhos aqui que deverão ser somados. Então, 297 mais 320 mais 213 dá isso. E assim, eu tenho o peso absoluto de quê? Dos requisitos de projeto. Estou olhando agora na vertical. E da mesma forma que eu calculei aqui o peso relativo, pessoal, a gente calcula aqui os pesos relativos dos requisitos de projeto. Observe, então, que a temperatura do café acabou sendo o requisito de maior peso relativo, 47%. Quer dizer, só a temperatura do café já é responsável por quase 50% de todo o sucesso do meu café. Por quê? Porque mexendo na temperatura eu vou afetar vários requisitos do cliente. Então, pessoal, como chegar aos pesos relativos dos requisitos do projeto, que é a matriz de relação. Então, para calcular as bolinhas ali, pessoal, a gente vai lá e pega o peso relativo do requisito do cliente, que é aquele que eu calculei lá no final, a última coluna, vezes a intensidade da relação que eu tiro da legenda. O peso absoluto do requisito, a gente só soma na coluna, então, pessoal, como a gente exemplificou, e o peso relativo do projeto, a gente faz, então, em percentual, da mesma forma que a gente fez nos requisitos de cliente. Para fazer o benchmarking na visão interna, a gente vai verificar o desempenho dos processos da empresa, os meus processos de fazer o café e servir o café, e vou comparar também com os concorrentes, mas na visão dos técnicos da minha empresa. Lá o meu cozinheiro, o garçom. Mas como é que eles vão saber como o concorrente trabalha? Pessoal, tem também como se fazer isso, visitando o cliente, pegando informações de fornecedores, pegando informações da literatura, indo em congressos, eventos, tem várias formas de fazer, entrando até no site do concorrente para a gente poder ver alguma coisa. Claro que ninguém mostra a sua receita do sucesso, mas é possível a gente deduzir e chegar muito próximo da realidade. A gente que tem experiência aí nas empresas, a gente sabe, os concorrentes se conhecem. Todo mundo sabe quem é maior, quem é menor, quem é melhor nisso, quem é melhor naquilo. A gente tem que avaliar isso de uma forma muito honesta. Então está aqui a nossa matriz, agora bem completinho. Observe, 33 vezes o 9, já que aqui temos uma bolinha forte, então pega 33 vezes 9, 297. E aqui a bolinha é média, a relação média multiplica por 3. Então, 33 vezes 3, 99. Esse é o cálculo, pessoal. Gravem isso aí. Ao final, então, feitos todos os cruzamentos, a gente soma nas colunas, obtém os pesos absolutos e o peso total, e depois transforma isso em percentual. Pessoal, agora vem um trabalho mais técnico, como eu falei. Aqui a gente coloca, então, as receitas minhas e dos meus concorrentes. Por exemplo, o Marcão faz café a 80 graus centígrados, coloca 70 mg por xícara de cafeína, 2% de componente de sabor, 1% de componente de aroma, cobra R$3 o cafezinho e serve numa xícara de 150 ml. Essa aqui é a minha forma de sucesso até hoje. Só que daí eu fui lá ver os meus concorrentes, eles fazem de um outro jeito.
café da esquina, como é que ele está fazendo o café dele? A 90 graus centígrados, observe. Ele usa 80 miligramas por xícara de cafeína, 2,5% de componente de sabor, 1,3% de componente de aroma, cobra 4,50 o cafezinho e serve na mesma xícara. Na xícara está todo mundo empatado aqui, então não precisa mudar nada em termos de xícara. O café do centro, como é que ele faz? Ele faz a 88 graus centígrados, 78 miligramas por xícara, 2,3% de componente de sabor, 1,1% de componente de aroma, 4,80 ele cobra de preço por uma xícara de 150 ml. Muito bem, aí quando eu tenho isso aqui, pessoal, agora aqui eu vou colocar o meu plano da qualidade para os requisitos de projeto. Como eu quero que seja o meu café para poder ganhar desses meus concorrentes, para poder superar eles em quente, estimulante, saboroso, principalmente no quente, né, e no estimulante. Então eu vou passar a fazer o café a 90, eu pelo menos empato com o café da esquina. Parece que essa temperatura é melhor para o cliente ter a percepção de quente. Também vou copiar ele aqui, ó, usar os mesmos 80. Poderia usar 79, aí depende também das condições financeiras da empresa, do nível que ela quer chegar. Às vezes ela não tem condições de dar um salto tão grande, então ela vai botar números intermediários. Mas aqui, como eu quero no mínimo empatar, eu botei 80. Aqui 2,3, observem que aqui eu já usei um passo um pouco menor do café do centro. Da mesma forma o componente de aroma. Em algumas coisas eu vou empatar com o café da esquina, em outras eu vou empatar com o café do centro. Vou melhorar o meu café, com certeza, em termos de qualidade. Claro que isso vai me trazer custos. Eu espero poder cobrar no máximo 3,50, porque eu vou botar mais teores, mais aroma, enfim, eu vou gastar mais energia fazendo um café mais quente. Vamos ver se eu consigo isso aqui. Claro, depois entra na parte financeira, a gente tem que fazer lá todos os cálculos de custo para ver se cabe nesse preço aí. Ok, pessoal, então observem que com isso a gente vai fechando a matriz. Aqui eu já começo a ter prioridade, já vou saber. Isso aqui, as metas, as especificações, depois, à medida que a gente vai evoluindo nas outras casas, vão se transformando em procedimentos operacionais padrão. Ou seja, o pessoal tem que seguir essas regrinhas aí, senão o café não sai do jeito que eu quero. Caso contrário, o cliente não vai achar meu café melhor que o da esquina ou do centro, e com isso, né, eu não vou ganhar a competição deles. Observe então aqui, pessoal, que o relacionamento entre os requisitos do projeto também deve ser feito. É a parte final da casa da qualidade. É o telhado que vai bem lá em cima. É verificar a intensidade, então, do relacionamento dos requisitos do projeto entre si. Por que isso, pessoal? Então, esses requisitos, eles são grandezas físicas e muitas vezes eles competem entre si. Tem que levar isso em conta e a gente detecta isso e atua sobre isso usando esta ferramenta aqui, que é o telhado da casa da qualidade. Então lá também vai ter uma legenda, ó. A relação é positiva se melhorarmos o requisito A, também haverá melhoria do requisito B. Se tal situação for muito provável, trata-se de uma relação positiva forte. Exemplo, no nosso café é muito provável que aumentando a cafeína, melhor será o sabor. Relação positiva forte. Relação negativa, se melhorarmos o requisito A, iremos piorar o requisito B. Se tal situação for muito provável, trata-se de uma reação negativa forte. Exemplo, no nosso café é muito provável que aumentando o componente de sabor, pior será o preço, porque ele vai ser mais caro. Relação negativa forte. Ela já está representada aqui, ó, relação positiva forte ou positiva, relação negativa forte ou negativa. Não havendo nenhum tipo de relação entre os requisitos de projeto, não coloca nada. Tá? E aí a gente constrói esse telhado aqui da casa da qualidade, tá, pessoal? É o mecanismo que se usou para fazer a correlação entre os próprios requisitos de projeto. Observem que a largada aqui sempre é um triângulozinho. Lá nas planilhas de Excel, pessoal, vai estar desenhado diferente. Vocês verão lá que deu uma meia água lá, não deu um telhado bonitinho assim, porque eu não consegui achar um jeito gráfico de fazer isso. E usamos aí também uma outra simbologia, usamos essa aqui, ó, que dá na mesma, tá? Fiz aqui uma correlação entre a largada aqui da temperatura do café e a largada aqui da quantidade ou teor de cafeína. Então eu sempre pego o losango que está no meio dos dois, que é esse aqui. Tá? Então observem que aqui eu estou correlacionando temperatura com cafeína. Deu aqui no meio, na visão dos especialistas, a gente sempre usa eles para nos dizer isso aqui, não tem nenhum tipo de relação, deixa em branco. Porém, observem que a quantidade de cafeína correlacionada com o componente de sabor. Aqui, pessoal, a gente não está preocupado com validações técnicas, mas a interpretação que se faz é que existe uma correlação positiva forte, significa que quanto mais cafeína, mais componente de sabor. Da mesma forma, agora eu vou correlacionar aqui componente de sabor com componente de aroma.
Observe que nesse caso deu uma correlação positiva, não é forte. Então, existe uma correlação provável entre componente de sabor e componente de aroma. E assim eu vou fazendo todas as outras correlações. Observe aqui, ó, preço de venda e volume. Observe que a largada está aqui no preço de venda e a largada está aqui no volume. O losango intermediário entre os dois deu isso aqui, é considerado uma correlação positiva forte. Sim, por óbvio, né, pessoal? Se eu aumentar o volume, eu vou ter que cobrar mais. Então, o meu preço de venda sobe também. Por isso que a relação deu forte. É certo que isso vai acontecer. E assim todos os outros, tá? Então, aqui apenas para ilustrar, pessoal, aqui está o mesmo formato que a gente deixou lá nas planilhas, tá? Só que com aquela simbologia alternativa que eu há pouco mostrei para vocês. E usei de um artifício aqui. Em vez de fazer o telhado bonitinho, lá não consegui no Excel, eu fiz uma meia água aqui e repeti aqui todos os requisitos de projeto. Mas o raciocínio é o mesmo. E aqui tem umas negativas, ó, pessoal. Se eu melhorar o componente de sabor, vai piorar o preço de venda. Sim, porque componente de sabor custa mais caro, eu vou ter que onerar o meu custo e isso vai afetar o preço de venda. Então, a relação, como é uma situação certa, é certo que com mais componente de sabor eu vou ter que aumentar o preço de venda, eu terei uma relação negativa forte. Da mesma forma, o componente de aroma também deu negativo forte. Se eu melhorar o componente de aroma, colocar aroma de flores silvestres ou algo parecido, com certeza eu vou ter que cobrar mais caro, o meu preço de venda também vai piorar, né? Os dois aumentam, sim, eu aumento o componente de aroma, mas aumento o preço de venda, mas é justamente o aumento do preço de venda é um fato negativo para a minha empresa, que é uma coisa que o meu cliente não quer. Então, eu coloquei aqui uma relação negativa forte. E depois, pessoal, a gente tenta atuar. Tendo essa visão, fica mais fácil a gente saber as restrições dos meus projetos. Tudo você sabe que tem restrições, aqui eu vou ter restrições também. Então, se eu já sei que botar muito sabor e muito aroma, eu vou aumentar o preço de venda, eu vou ter que ter um limite de sabor e aroma. Situações que são opostas, o que acaba acontecendo? Eu só posso ir até um certo limite, sob pena de sacrificar algum atributo. Situações que são favoráveis, quanto mais melhor, tudo bem, né? Eu posso até explorar isso aí. Então, essa visão aqui nos dá uma percepção dos limites que eu tenho e daquilo que eu posso explorar com mais vontade, né? Aumentando a intensidade daqueles requisitos de projeto. Talvez eu possa tirar mais benefícios ali adiante também na percepção do meu cliente. Aqui está o exemplo completo da casa da qualidade. Terminamos a primeira casa. Então, pessoal, vocês já devem ter percebido aí alguns benefícios do QFD. Um deles é a redução no tempo de desenvolvimento, pessoal. E como é que muitas empresas trabalham? Vão fazendo tentativa e erro, né? Montam um produto de um jeito, testam, jogam no mercado, não vendeu, não era bem o que o cliente queria, volta para a prancheta. E vão fazendo e desenvolvem. E acaba que passa 2, 3 anos. Quanto produto a gente já viu entrando e saindo no mercado em alguns meses ou 1, 2 anos? Provavelmente falhas no desenvolvimento do produto. Faltou um bom QFD lá para dar uma orientação melhor. Então, a gente tem um tempo e, por conseguinte, um custo menor no desenvolvimento de qualquer produto ou serviço. Redução no número de alterações de projeto antes do lançamento, também isso implica em custo. Tudo que eu tenho que estar toda hora mudando antes de lançar o produto são erros que eu fiz, falhas, e a gente tenta evitar isso. Com o QFD a gente vai mais direto ao ponto. Da mesma forma, então, isso nos dá mais assertividade na incorporação das necessidades dos clientes, quer dizer, eu sei priorizar exatamente aquilo que mais importa para o cliente, vou incorporando isso aos meus projetos, aos meus processos internos, então realmente a gente se torna mais preciso, mais assertivo. E todos os tipos de perdas, né? Perdas de cliente, perdas financeiras, seja no projeto, seja na produção, tá? São várias as perdas. Tanto que o QFD é uma ferramenta que, em muitos casos, ela é incorporada, ela ajuda no desenvolvimento de soluções Six Sigma, né? Estamos terminando então, pessoal. Não deixem de assistir aos vídeos do QFD que explica então com mais detalhes o preenchimento das planilhas e com isso vocês vão ter a visão mais matemática da aplicação do QFD nas empresas e seus benefícios. Um abraço!